Prestem atenção e tomem nota. Cristo está voltando. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Alarido. Com o quê? Alarido. Novamente, muito óbvio, não é algo secreto. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Escute, amigo, Satanás é um ser de brilho deslumbrante. Pode até conseguir aparecer em uma cidade, Varsóvia, Londres, Moscou, Frankfurt, na Alemanha, Los Angeles. O diabo, como um anjo caído, pode aparecer em um lugar, aparecer como um ser de brilho deslumbrante naquele lugar. É o diabo que faz o povo doente e pode remover essa doença e aparentemente curá-lo. Ele pode falsificar esta parte do evento, mas somente Jesus pode aparecer no céu, em brilho deslumbrante para todo olho ver ao mesmo tempo. Literalmente. Somente Jesus pode balançar as fundações da terra no mundo inteiro. Somente Jesus pode descer do céu com a trombeta de Deus. E somente Jesus pode ressuscitar os mortos. Quando Cristo descer dos corredores do céu, Ele chama Maria, saia. João, saia. Harry, saia. Amber, saia. O Cristo que é o doador da vida, o Cristo que é o Criador, pode ressuscitar. Você pode enxugar estas lágrimas, mamãe. Aquele pequeno neném que você colocou na tumba, seu primeiro filho. Você comprou o berço antes do neném nascer. Você estava apenas 6 meses grávida, mas você comprou o berço. E você pintou o quarto de rosa, desejando aquela menina. A ultrassonografia mostrou que seria uma menina. Você então comprou uma pequena boneca musical e você deu corda. Seu esposo colocou a mão em sua barriga e sentiu o neném. E a bonequinha musical rodava. Mas o neném nasceu morto. E você chorou. Ou talvez foi a sua filha de 13 anos voltando para casa de uma festa na escola. Adolescentes dirigindo, correndo apenas por diversão. O carro capota e você recebe a notícia que ela morreu. Ou talvez, apenas talvez, você apenas foi ao médico, Senhor. Você não estava se sentindo muito bem em câncer na próstata. E em 6 semanas, Senhora, seu esposo estava morto. Ou talvez foi uma bomba que caiu no supermercado da cidade, ou talvez um filho que foi para a guerra e o coração ainda anseia sua presença. O coração ainda deseja que ele fique com você. Boas novas, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. A morte findará, a tristeza findará, o sofrimento findará por causa da volta de Cristo. E se você é um ateu hoje à noite, qual é a resposta para a morte? Como você conforta aquela mãe, aquele pai, com a sua filosofia ateísta, resolve o enigma da morte? Cristianismo apresenta Jesus Cristo, o Cristo que voltará, o Cristo que descerá dos corredores do céu, o Cristo que coloca um fim à sua dor, um fim ao sofrimento, um fim à morte. Sistemas filosóficos não conseguem resolver o problema da vida. Sistemas filosóficos não conseguem resolver o enigma da morte. Mas o cristianismo diz que Deus criou o mundo. Quando ele se desviou, Deus enviou Jesus Cristo para redimir o mundo. E um dia este Cristo, um Cristo real, um Cristo literal, voltará. Um momento histórico no tempo. E resolverá o problema da dor, do sofrimento, da angústia e morte. E isto são boas novas. Porque se Cristo não voltar, a única esperança é um buraco escuro na terra, numa sepultura, com minhocas,
comendo o seu corpo. As boas novas são que Cristo está voltando. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, depois nós, o que ficamos vivos, isto é, quando ele voltar, continua, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A volta de Jesus Cristo todo olho vê, todo ouvido escuta. Na volta de Cristo, os mortos são ressuscitados. Vida nova corre pelos seus seres. E nós somos transformados num instante, transformados no momento, e nos uniremos a eles. Alguém diz, você sabe, eu estava lendo um livro, Pastor Feeling, e eu li neste livro sobre a arrebatação secreta. Bom, eu vou dizer uma coisa. Seja o que for que um livro fale sobre a arrebatação secreta, eu prefiro seguir este aqui. O que você me diz? Um dos problemas é que muitas pessoas leem muitos livros sobre a segunda vinda do que o livro sobre a segunda vinda. Eles estão lendo todas as coisas sobre a profecia em vez de lerem a profecia na Bíblia. A palavra arrebatação não está na Bíblia. E muito menos arrebatação secreta. Isto não está na Bíblia. Agora, o que a palavra arrebatação significa? A palavra arrebatação significa um apanhamento ou um rapto. Existirá uma arrebatação no sentido de apanhamento? Sim. No sentido de arrebatação secreta, não. Quando Cristo voltar... Agora, de onde essas pessoas que acreditam na ideia de arrebatação tiram esta ideia? Bom, elas tiram de 1 Tessalonicenses 4, onde a Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos, qual é a palavra? Arrebatados. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas existe uma tradução em latim, e a palavra para apanhados é arrancados ou arrebatados. Eles dizem, sim, eles são apanhados, nós seremos apanhados, não será secreto, seremos recebidos no céu, subiremos aos céus. A Bíblia não ensina arrebatação secreta, e sim ensina que nós juntos, com os mortos que foram ressuscitados, olharemos para cima e veremos Jesus voltar em glória e poder. Seremos transformados e arrebatados para encontrá-lo. Alguém perguntou, o que me diz sobre a volta de Cristo como um ladrão? Na Bíblia, a volta de Cristo como ladrão não se refere como ele virá, mas quando ele virá. Na verdade, Cristo voltando como ladrão, Jesus diz, esteja preparado, porque eu estou vindo como um ladrão. Em outras palavras, esteja preparado, eu volto rápido, repentinamente, rapidamente, como um ladrão. Por acaso o ladrão faz, prepare-se, eu estou chegando. Você recorda, lendo no jornal de alguns dias atrás, aquela história ocorrida em Toronto, Canadá? Uma família nova acabara de se mudar. E eles resolveram fazer um churrasco, então montaram a churrasqueira, eles tinham um lindo quintal e colocaram todos os móveis na casa. E na noite seguinte eles tiveram que sair para comprar algumas coisas que precisavam para terminar a arrumação depois da sua Kombi ser descarregada. Eles voltaram e vejam só vocês, eles foram usar a churrasqueira, amigos, e alguém havia roubado. Eles eram novos na vizinhança e ficaram muito aborrecidos, então disseram, o que foi que aconteceu aqui? Mas surpreendentemente, 2 noites depois, sua churrasqueira foi devolvida. Com esta nota, bem-vindos à vizinhança. Estavam comendo no quintal, pegamos a sua churrasqueira emprestada. Mas, como incomodamos vocês, aqui estão 2 entradas para o concerto no centro de Toronto. Bom, eles ficaram muito contentes, os vizinhos lhe deram 2 entradas para o concerto. Então, na noite seguinte, eles foram. E foi quando os ladrões entraram e limparam a casa deles toda. As entradas foram uma cortesia dos ladrões. Quando a Bíblia fala sobre Cristo vindo como um ladrão, não está falando sobre alguma arrebatação secreta. Ao contrário, está falando sobre a volta de Cristo quando nós não esperamos. Cristo voltando repentinamente e rapidamente. Na verdade, a Bíblia diz que este dia não precisa pegá-lo de surpresa, porque ele predisse os sinais. Cristo vem literalmente nas nuvens do céu. Cristo volta gloriosamente nas nuvens do céu. Cristo vem, Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. Todas as tribos da terra verão, Mateus 24, verso 30.
todo ouvido escutará, grande barulho, trovão, terremoto, Apocalipse 6, verso 14. Ele vem com o som da trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele vem ressuscitar os mortos. A Bíblia diz, no momento, veja, se morrêssemos, e a Bíblia diz que é apenas um sonho, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão o quê? Ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz, ele está vindo rapidamente. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão. E o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é mortal se revista de mortalidade. 1 Coríntios 15, versos 52 e 53. Isto é corruptível, meu corpo é corruptível. Na verdade, quanto mais envelhece, você descobre dores que nem tinha quando você era jovem. Isto é um pouco confuso para mim. E quanto mais você envelhece, mais dores você tem, você pergunta, por que é assim? Mas quanto mais velho você fica, você sabe. Alguém disse que é um sinal da velhice quando você se abaixa para amarrar os sapatos e diz, o que mais posso fazer enquanto estou aqui? A Bíblia diz, isto é corruptível, se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal, graças a Deus que estes corpos não são os corpos que iremos levar para o céu, certo? Graças a Deus que quando Cristo voltar, homens e mulheres se levantarão das cadeiras de rodas. Quando Cristo voltar, eles jogarão fora as muletas. Quando Cristo voltar, os olhos cegos serão abertos, ouvidos surdos serão destampados. Isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Artrite desaparecerá, reumatismo, doença do coração, diabetes e câncer será coisa do passado. Nenhum tratamento médico pode capacitar você a viver eternamente. Mas quando Cristo voltar, Ele lhe dará um novo corpo imortal. Nenhum creme consegue evitar as rugas, madame. Aquelas rugas continuarão aparecendo. Você está envelhecendo. Nenhuma cirurgia plástica vai evitar isto. De jeito nenhum. Mas quando Cristo voltar, apareceremos novamente no esplendor e glória do jardim do Éden. E Jesus vem para nos dar corpos novos, gloriosos e imortais.